Está começando a partir de agora a Live dos Amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou na cidade de Tramandaí com a transmissão nesta noite, aqui juntamente, inicialmente, com o pastor Pedro Ratzenberg, o qual nós vamos falar hoje sobre o encontro que Zaqueu teve com Jesus Cristo. Eu quero convidar você a estar junto conosco nesta noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero saudar neste momento meu amigo pastor Pedro, que está em Presidente Lucena. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego. Deus te abençoe. Essa noite vai ser uma noite muito boa. Vamos estar falando a respeito de alguns conceitos a respeito da salvação. Fique conosco, vai ser muito bom. Deus abençoe você, ouvinte, e o Senhor é contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero ler o texto base, o qual nós vamos estar falando aqui nessa noite, que é Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, que diz assim: E então Jesus, entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Com o seu comentário inicial, pastor Pedro. Pastor Diego, o nosso personagem nessa noite, o Zaqueu, que o nome quer dizer justo ou puro. Ainda que este Zaqueu, ele não tinha uma vida justa, e nem mesmo puro. Ele era considerado uma pessoa imoral, porque a sua profissão que ele exercia era de cobrador de imposto. Ele era um publicano. E muito mais que um simples publicano, ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. Como se fosse hoje, ele era o chefe, o delegado da Receita Federal, da exatoria, que cobra os impostos. Então, só que esse imposto era, uma parte desse imposto era remetido para Roma, para César. Então, os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores da pátria, porque neste momento da história em que Jesus está fazendo o seu ministério na terra, Israel está subjugada pelo poder romano. Os judeus não têm autonomia, não têm liberdade, eles estão sendo dominados e saqueados pelos romanos. E esse Zaqueu é um traidor da pátria, porque ele trabalha para o inimigo. Ele saqueia, ele pega imposto dos seus patrícios judeus e israelitas e remete para Roma. Então era mal visto. Mas Zaqueu, ele era uma autoridade. Ele era um cobrador de impostos. E normalmente esses cobradores de impostos tinham uma soldadesca que ele garantia o exercício da profissão.
e até mesmo cuidavam, né, do montante arrecadado, porque isso era enviado para Roma. Então, não se metiam com ele, né, ainda que muitos cobradores de impostos foram mortos pelos sicários. Os sicários eram um partido israelita que usava uma faca, o sicar, e no meio da multidão eles matavam pelas costas, apunhalavam aqueles que eles consideravam traidores da pátria. E muitos desses publicanos, tipo Zaqueu, foram mortos, né? Às vezes em grandes eventos chegava um sicário por trás e matava. Mas no exercício da profissão, normalmente ali, pertinho daquela mesinha, daquela banca de coleta, na coletoria, não acontecia nada. Mas ele era mal visto. Então, o Zaqueu, ele tinha uma profissão muito mal vista, né? Hoje nós temos profissões que são consideradas mal vistas pela população. Existem atividades que não cabem bem, até mesmo para os cristãos. Então, a gente tem mais ou menos uma noção daquilo que era como um desprezo para Zaqueu. Então, Zaqueu, ainda que era um rico, era um homem muito rico, mas tinha um estigma na vida dele, né? Ele era desprezado. Apesar de todo esse dinheiro, ele não podia andar tranquilo na rua, não tinha tantos amigos, né? É uma pequena elite que estava do lado dele. Mas ele, no fim da história, vai se dar muito bem, pastor. Vamos saudar nesse momento, pastor Pedro, aqui, nosso pessoal que está entrando na live, que está chegando juntamente conosco, o pessoal aí que está já participando, a irmã Sandra Origem, aqui de Tramandaí, daqui a pouquinho o Fabiano está chegando aqui também, que o pessoal que é conhecido do Fabiano aí, deu um probleminha com ele no atraso do trabalho dele, mas já está chegando aí. Também nosso irmão Júnior Silva, a irmã Luana, lá de Montenegro, a nossa irmã Neuci Campos, também de Montenegro, o meu amigo Alessandro Silva, aqui de Tramandaí, nosso baterista de Tramandaí aqui, nosso amigo, que Deus abençoe grandemente, a irmã Josiane também, o irmão Edson de Montenegro, que Deus abençoe grandemente, um abraço para vocês aí que estão ligados aqui na live, a irmã Marli, também participando nessa noite, que Deus abençoe grandemente, a minha amiga, a irmã Silvia, lá de Taquari também, um abraço para a Silvia, para o companheiro dela, para a sua família, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, a irmã Cristiane, o irmão Israel, também lá de Taquari, nossos amigos, nossos irmãos da nossa igreja, que Deus abençoe grandemente ao pessoal que está ligado, participando, que está aí mandando sua saudação, seu alô, você também pode participar, coloque aí nos comentários a sua participação, coloque a cidade onde você está, se você quiser também, para que a gente faça uma saudação nesta noite em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os amigos, irmãos, internautas. Queremos pedir para você que pode compartilhar nesse momento nas suas redes sociais, você que pode curtir, você que deseja marcar uma pessoa nos comentários, para que a live também acesse a esta pessoa, chegue a essa pessoa consiga ver que você marcou ela na live. Você pode fazer isso marcando o nome dessa pessoa aí nos comentários. E você também pode compartilhar nos grupos. É muito importante quando você compartilha nos grupos, porque nós vamos aí atingir mais pessoas. Não gasta nada, é de graça, então você estará fazendo isso para a palavra de Deus. Por esta razão, compartilhe, curta, faça isso, marque os contatos e mais longe e mais vidas alcançaremos nessa noite. O pastor Pedro já fez uma introdução aqui dizendo sobre a vida de Zaqueu. O Zaqueu era o tipo de pessoa, o pastor Pedro disse, um colarinho branco, alguém do governo, alguém mal visto pela sociedade. E primeiramente, pastor Pedro, nós queremos fazer uma introdução sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu não foi escolhido por vontade humana. Zaqueu foi escolhido por vontade soberana divina. Muitas pessoas perguntam para a gente assim, dizem assim, mas Deus escolheu uma prostituta para estar na igreja, Deus escolheu um traficante para estar na igreja, as pessoas aprontam lá no mundo, depois vão para a igreja. Eu, como pastor há 23 anos, ouço muito esse comentário assim. Mas Jesus, a Bíblia diz no final do texto, está dizendo explicitamente isso, que ele não veio salvar os sãos. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ele não veio salvar os justos, ele veio chamar pecadores. E muitas vezes, pastor Pedro, esta ótica confronta a sociedade, confronta o desejo da sociedade e confronta também a soberania de Deus. A gente entende, a gente acredita que a escolha de Deus não vem
do nosso querer, não vem da nossa vontade, não vem de uma escolha dos melhores, às vezes muito pelo contrário. E tem uma explicação para isso, pastor? Não, não tem uma explicação base para isso. É a escolha dele, é a soberania dele. E o mais interessante de tudo, amigo internauta, é que quando Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, eles nunca tinham tido um encontro, os dois, eles nunca tinham se encontrado, Zaqueu nunca tinha visto Jesus, e a primeira vez então que ele estaria vendo. Mas quando Jesus o chama pelo nome, diz: Zaqueu, hoje me convém entrar em tua casa. Jesus já sabia que Zaqueu estaria naquele lugar. Jesus já sabia o nome de Zaqueu. Jesus sabia que aquela noite seria o lugar de encontro. Isso não foi uma coincidência, não foi uma causalidade. Não existe coincidência dentro do reino de Deus. Todas as coisas são preparadas por ele, dentro da sua onipotência, onipresença. Ele faz essas coisas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, Jesus conhece você, sabe do teu nome, e não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa de que maneira você procedeu até aqui. Quem sabe agora, nesse momento, você está aqui nessa live, é porque ele quer falar com você. Ele tem algo para dizer. E aquele momento, a maneira de Zaqueu ver Jesus foi subindo em uma árvore. Hoje, quem sabe a maneira, dentro do plano de Deus, é você estar conectado nesse momento na internet. Aqui, porque eu tenho certeza que Deus pode estar falando com você a qualquer momento. Pastor Pedro, eu vou já remeter a pergunta aqui para o senhor nessa noite aqui, Pastor Pedro. Essa escolha, ela não vem de nós, Pastor Pedro, ela vem de obra do Espírito Santo. Quem foi que induziu o Zaqueu a ter esse desejo, a ter essa curiosidade, dizer: eu quero lá ver quem é Jesus, eu quero conhecer ele. Quem colocou isso no coração de Zaqueu? E por que Jesus já chama ele pelo nome? Isto é uma coincidência, pastor? Como o reino de Deus estava se movendo nesse momento a favor desta passagem bíblica tão bonita, desse homem pecador mal visto pela sociedade daquela época. A fama de Jesus corria por todas aquelas terras. Mesmo aqueles que nunca tinham tido o privilégio de ter visto Jesus, naquele momento, com certeza, já tinham ouvido falar das curas, dos milagres, das maravilhas. Então, Jesus era um assunto no momento. Muitas pessoas tinham curiosidade de ver Jesus, de ouvir Jesus. E Jesus, nesse dia, ele se dirige à cidade de Jericó. Jesus está sempre em ação, realizando coisas, e quando ele chega em Jericó, tanto na entrada como na saída, ele faz milagres. Há relatos de cura de 3 cegos, 2 de uma vez, e mais um cego Bartimeu. 3 cegos são curados nessa cidade aonde mora Zaqueu. Pastor, olha só, 3 cegos em um lugar só, é muita cegueira. É algo que simbolizava essa cidade que Zaqueu escolheu como morada. Zaqueu morava num lugar onde eles eram cegos espirituais. Cegos. Era uma cidade que Zaqueu havia escolhido porque ali parece que se refugiava nessa cidade os corruptos, os ladrões, esses cobradores de impostos, né? Era um local que também tinha um hipódromo, onde se faziam apostas em cavalos. Era uma cidade que tinha muitos recursos de águas, então tinha certos balneário na beira do Rio Jordão, né? Era uma cidade para muito prazer, muita alegria, e ficar escondido. E Jesus foi lá, nessa cidade que não era uma cidade santa, bem falada, pelo contrário, era mal falada. Jericó, na verdade, havia sido até mesmo amaldiçoada por Deus. Deus mesmo amaldiçoou essa cidade que Zaqueu morava. Deus amaldiçoou. Deus mesmo já havia destruído no passado essa cidade.
trouxe justiça e juízo sobre ela e os muros caíram, derrotando aquela cidade e permitindo que Josué tomasse posse da cidade. Então, foi uma cidade que ela sempre teve esse estigma ruim de oposição às coisas de Deus. E era o lugar que Zaqueu está morando. Mas veja que mesmo num lugar que é amaldiçoado, que tem gente que não é de boa fama, Jesus vai lá porque ele quer salvar. Portanto, Jesus tem no seu plano salvar o pecador, não importa onde ele esteja, em que circunstância, em que ação de vida. Jesus está salvando hoje pessoas que são sequestradores, traficantes, assassinos. Deus não olha o passado. Deus tem interesse em salvar. E Jesus tinha esse interesse de salvar Zaqueu. Os céus colaboram para a salvação. Jesus, ele é a palavra viva que andou nessa terra pregando a salvação. Quando Zaqueu ele sente aquela inclinação de querer ver Jesus, quem sabe Zaqueu pensou, isso é uma curiosidade que eu tenho, eu estou com uma curiosidade de ver como é que é esse Jesus de Nazaré, esse curador, esse expulsador de demônios, esse homem que transforma água em vinho, esse homem que termina com serviços fúnebres, que ressuscita menino, menina, esse homem que tem poder, esse que é considerado Deus. Mas isso não era uma curiosidade humana, era o Espírito Santo o instigando a ter um encontro com a palavra, com Jesus. E ali Zaqueu, ele quer ter um momento de maior intimidade com Jesus. Eu acho, pastor, não está escrito na Bíblia, viu, Fabiano? Não está escrito na Bíblia, mas eu acho que Zaqueu, tentando ver Jesus na multidão, quando passou próximo da sua casa, ele chegava a dar uns pulinhos para cima, mas não alcançava porque ele era um baixinho. A Bíblia diz que ele era um homem de pouca estatura. Ele dava aqueles pulinhos, poxa, mas não consigo ver, como é que eu faço? Eu preciso ver esse Jesus. Ele olhou para aquela figueira que estava à sua frente e subiu. Não é uma árvore difícil de subir. É uma árvore que tem muitos galhos e com um esforço médio a pessoa consegue subir, trepar na figueira. Ele teve que fazer um esforço, né, humano. Glória a Deus. E fez. Ele poderia ter resistido, dito assim, não, muito povo, muita gente, estou largando, estou desistindo, mas algo o impulsionava. Esse algo que o impulsionava a ver Jesus, a querer conhecer mais Jesus, a ter uma intimidade maior com Jesus, era o Espírito Santo trabalhando na vida dele. É verdade. Glória a Deus. É algo que, como diz, não é coincidência. É Deus no comando. É Deus. Verdade. Glória a Deus. Então, ele teve esse encontro visual primeiro com Jesus, né? E dali ele pôde logo mais ter um encontro auditivo. Vamos saudar aqui o nosso evangelista Fabiano Soares, que entrou aqui na live agora, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Fabiano. Amém, pastor Diego, paz do Senhor, pastor Pedro, paz do Senhor. Um abraço para todos que estão. Amém. Obrigado, querido. Quero já de antemão pedir minhas sinceras desculpas aqui por chegar atrasado, né? Não foi possível, em função do meu trabalho, tive contratempo ali, mas está tudo resolvido, está tudo certo. Consegui chegar atrasado mesmo, mas estou aqui. Está na hora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou aproveitar, evangelista Fabiano, deixar minha saudação aqui ao pessoal dos internautas que estão ligados juntamente conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vou começar lendo a lista de cima para baixo aqui. Se eu me esquecer de alguém, vocês me ajudem a lembrar, em nome de Jesus. Mandar minha saudação aqui, Bumiquinha, aqui, filho dos nossos irmãos, pastores aqui
da Igreja do Imbé, a irmã Adriana, o pastor Valmir, meus amigos, que Deus abençoe grandemente, o irmão Miquinha, meu amigo pessoal aqui também, o pescador aqui do Imbé, nossos amigos, cantor da igreja, ajuda o pai, ajuda a mãe, é uma bênção. Que Deus te abençoe, irmão Miquinha, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo aqui. Também aqui o meu filho participando, o Jason, um abraço para você aí, Jason. Hoje ele não está com a gente aqui, estava 40 dias conosco, hoje ele ficou um pouquinho em Taquari, a semana que vem está de volta aí, um abraço para você. Também a irmã Lena Veloso participando, que Deus abençoe em nome de Jesus, a irmã Lena, a irmã Suzana Mello também participando aqui, que Deus abençoe, o Taylor Adriano, é assim que fala, pastor Pedro? É o Tyler Adriano, de Nova Hartz. Adriano, Nova Hartz aí participando, o pessoal de Nova Hartz também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu irmão de Taquari, o irmão Vander, aí, meu grande amigo lá de Taquari, amigo de longa data, também participando aqui nessa noite. Boa noite para você, irmão Vander, um grande abraço para você, para sua família aí, para todo o pessoal que está junto contigo. Também a irmã Fabiane Brito participando também nessa noite, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. O irmão Campo Bom, a irmã Fabiane Brito de Campo Bom, também o nosso irmão Marco Silva, a irmã Helena, as crianças ali no Imbé, que estão ligados aqui na live dos amigos nessa noite, que Deus abençoe grandemente a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Eu acho que era esse o pessoal que eu tinha que saudar. O bispo Pedro Paulo Fioravante, bispo da Igreja de Deus no Brasil, também o irmão Júnior Silva. O irmão Júnior, exatamente, irmão Júnior aí também participando aqui, ó, Luane e Alice Kaiser também participando aqui, Deus abençoe, seja bem-vindo aqui na nossa live dos amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você também pode participar, aí a Luana Alice Kaiser, de Novo Hamburgo, aí participando com a gente nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você também pode participar aqui da live dos amigos, coloque aí nos comentários a sua saudação, se você quiser, coloque a cidade que você também mora, para que a gente vá saudando você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também queremos pedir para você, neste momento, que pode, compartilhe, curta, marque os teus contatos aí nos comentários, para que mais pessoas estejam junto conosco aqui, nós conectados na live dos amigos, e você nos conectando com mais pessoas pela palavra de Deus. Juntos, nós vamos ver as revelações da palavra sobre o encontro que Zaqueu teve com Jesus nesta grande noite, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter muitas informações da palavra e também Deus vai estar falando com você. É muito importante a sua participação, por isso compartilhe dos grupos, aí curta a live neste momento que está recém começando ainda, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, eu vou pedir para vocês dois só dar uma subidinha, porque eu tenho alguns textos que estão colocando aqui o povo, aí vai tampar o rosto de vocês. Eu tive que subir também um pouquinho aqui, e eu tenho alguns banners que nós vamos colocar aqui do pessoal saudando, aí vai tampar vocês um pouquinho. Isso, agora ficou bom. Só para a gente não tampar vocês aqui em nome de Jesus. Ok, tá ótimo. Ela estava falando aqui, evangelista Fabiano, sobre soberania de Deus. Primeiramente, soberania de Deus. Soberania de salvação, soberania de escolha e soberania da sua vontade. Por que estamos falando sobre soberania de Deus? Para os internautas que chegaram agora, como você, muitos irmãos estão entrando agora. Zaqueu não é uma escolha do homem, porque ele é um do colarinho branco, do sapatinho engraxado, representante político da época, cobrador de imposto, mal visto pela sociedade. Os homens não gostavam dele. Traidor da pátria, publicano, cobrador de imposto, todos os defeitos que podia ter, que os homens daquela época não gostavam. Por que um homem desse é escolhido por Jesus? Por que um homem desses? Jesus entra na casa. Isso houve um confronto na época. As pessoas disseram, como que ele entra numa casa de um pecador? Como que ele come na casa de um pecador? Quem sabe muitas pessoas tinham esse desejo de encontrar com Jesus. Mas ele vai justamente na casa de Zaqueu. Zaqueu, no coração desse pecador, entra um desejo muito forte de ver Jesus. Ao mesmo tempo que entra no coração de Zaqueu um desejo forte de ver Jesus, e ele vai até a figueira, usa da sua vontade, colocando isso numa ação, em prática, sobe em cima, vai no lugar mais alto, já que ele era de baixa estatura, não iria conseguir ver da maneira que ele estava. Mas quando Jesus está passando debaixo da figueira, Jesus para e o chama pelo nome, embora eles nunca tinham se encontrado, embora eles nunca tinham se visto. A prova disso é que Zaqueu disse que eu quero conhecê-lo.
Eles não se conheciam, nunca tinham sido apresentado, mas Jesus o chama pelo nome. Jesus chama dizendo: Zaqueu, hoje me convém ir em tua casa. Estava tudo programado, estava tudo pronto. Jesus sabia quem ele era, conhecia o seu nome e conhecia que ele tinha uma casa. Isto, evangelista Fabiano, o homem não entende muito bem a soberania de Deus e a soberania, vontade de chamar, inclusive, pecadores para a salvação. É verdade, pastor Gil. Essa soberania de Deus que somente a ele cabe, somente a ele pertence, é um atributo divino lindo, e está conectado profundamente à graça de Deus, né, que é manifestada nesse dia, quando Zaqueu, esse homem que teve um encontro com o Senhor Jesus, naquele momento, esse homem que também tinha fama de enriquecer de forma ilícita, enfim, né, cobrava impostos e ali ia enriquecendo de uma forma que não era bem vista, e certamente, possivelmente a vida dele era torta. Mas o Deus que sonda o ser humano, o Deus que criou o ser humano, ele ama e ele quer salvar. O propósito de Cristo é salvar o que se havia perdido. E a graça de Deus é uma coisa que nós não explicamos. Dentro da soberania de Deus, Deus escolhe, Deus capacita, Deus supre, Deus envia quem ele quer, com propósitos específicos, para a glória dele, para cumprir os seus planos, né? Quem sonda os planos do Senhor, né? Quem conhece o coração de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Quão insondáveis são os teus planos, os teus pensamentos, o apóstolo Paulo disse, é muito profundo. Mas ninguém pode levantar a voz ou levantar o dedo e dizer a injustiça de Deus, não, porque a graça se ha manifestado a todos, a todos. A possibilidade de salvação está para todo ser humano, né? Por isso Jesus morreu. Agora, indiscutivelmente, dentro da soberania de Deus, Deus faz escolhas específicas para cumprir seus propósitos, para atribuir sobre um indivíduo responsabilidades, funções, não são cargos. Há muitas pessoas falando e escrevendo muita coisa na internet que é muito triste, muito lamentável. Pastor, evangelista, mestre, profeta, isso não é cargo. Isso é função do reino de Deus. Cargo tem político, político tem cargo. Não. Aqueles que são chamados com funções, ou independentes são chamados à salvação, aqui como no caso do Zaqueu, né, estão sendo chamados por Deus. Isso não depende do que Zaqueu fez, de quem Zaqueu era, se Zaqueu jejuou ou não jejuou nos últimos 6 meses, se Zaqueu estava mentindo ou não estava mentindo. Simplesmente Deus decidiu salvá-lo. Essa é a graça. A graça, ela não está apta para ser discernida pela razão humana. A Bíblia diz que ela é loucura, né, loucura para os gregos, né? Os judeus não entendem, é um absurdo. Como pode um Deus morrer? Como pode um Deus, um ser humano que se fez carne e andou entre nós, dizer que tem poder para perdoar pecados? Isso é uma loucura, isso é um absurdo total. Então, não temos como explicar a graça de Deus, e ele foi alcançado naquele dia por essa graça infinita, essa graça poderosa, que alcança o ser humano pecador, o ser humano que aos olhos de todos não merece nada. E realmente não merece. Merece ser condenado, igualzinho a mim, igualzinho a você. Porque a Bíblia diz que todos estão debaixo da condenação. Deus encerrou, Deus colocou todos dentro de uma mesma realidade. Qual é? Condenação. Somos inimigos de Deus por natureza, nossa natureza é corrompida. Então, a partir disso, Deus abre a possibilidade da salvação mediante a sua... Pode dizer que Deus pode atribuir alguma falha, alguma injustiça da parte de Deus. Muito pelo contrário. Ele é totalmente gracioso, ele é totalmente amoroso. E ele, além da sua graça, que se derrama e se esparrama sobre a humanidade, ele ainda escolhe aqueles que aos olhos do mundo são os mais pecadores, são os mais
entre aspas, os que menos merecem, porque ninguém merece, mas eu estou falando na mentalidade da razão humana, dentro da lógica das pessoas que não conhecem a Escritura. Não, essa pessoa nunca merecia, essa pessoa só merecia coisas ruins na vida dela, pelo que ela fez, ela tem que pagar. Uhum. Deus alcança esta pessoa que está condenada não só aos olhos de Deus, mas aos olhos do mundo, aos olhos dos outros, aos olhos de qualquer uma outra pessoa. Deus vai e mostra o tamanho da sua graça quando ele transforma uma vida de um pecador, como no caso de Zaqueu. Glória a Deus. Vou dar minha saudação aqui para a irmã Luciana Rosa, que está aqui no Imbé, assistindo a nossa live também, irmã aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Também a irmã Jordana, que é a pessoa que opera as mídias da igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico. Muitas pessoas pensam que nós é que operamos as mídias da igreja do Tabernáculo do Avivamento Apostólico, que é a igreja que eu sou o presidente, mas não. Quem opera as mídias da igreja é a irmã Jordana. Sempre foi a Jordana Carvalho, lá de Taquari. Ela opera as mídias da igreja e aqui está sendo operado por ela. Eu quero mandar meu abraço a essa irmã, que é uma bênção no nosso ministério, uma serva de Deus. Um abraço para ela, para o esposo, para a filha. Um grande abraço para eles que estão aí nos assistindo, ouvindo, e ela faz esse trabalho muito importante, que é nas mídias da Igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico. Que Deus abençoe grandemente a irmã Jordana aí, que representa muito bem e faz a obra de Deus através do site da nossa igreja, em nome de Jesus. Também aqui o irmão Wander, o meu grande amigo, participando, dizendo: a soberania de Deus manifesta entre os judeus quando Jesus se aproxima de um pecador como Zaqueu. O amor entre os julgamentos, o amor entre as falhas humanas. É verdade, irmão Wander, exatamente. Os judeus, eles não entendem isso. Eles não quiseram aceitar essa soberania, que Deus salva não aqueles que ele quer, que os judeus queriam, mas salva aquele que ele quer. A soberania de Deus é isso. Deus, ele escolhe, acabou. Não é a vontade do homem, é a vontade dele, é a vontade de Deus. E dentro da sua vontade é soberana. A sua vontade não é questionada pelo homem. Isso que é importante frisar, evangelista Fabiano, pastor Pedro aqui, o Wander falou muito bem. Os judeus queriam uma coisa, Deus queria outra, e eles não aceitaram isso. Mas embora eles não aceitaram, Deus continua soberano. Se eu não aceitar Jesus agora, ele continua sendo Deus. Se eu não quiser aceitar, ele continua soberanamente governando o mundo. E é isso que é interessante. Muitas pessoas, o Fabiano falou aqui a parte, eu tinha dito antes, Fabiano, muitas pessoas dizem assim, ó, mas a igreja só tem pessoas que... Tem muitas pessoas que não prestam, mas a igreja é cheia de pessoas que aprontam lá no mundo e vão para a igreja depois. Muitas pessoas dizem isso. Muitas pessoas falam isso. Cheio de ex. É cheio de ex, mas na verdade, é verdade, pastor Pedro, e está cheio de ex mesmo. Amém. Ex-ladrão, ex-maconheiro, ex-prostituto, como tem pessoas que não era assim que aconteceu. Mas tem, por quê? Porque Jesus não veio salvar justos, ele veio salvar pecadores. Aleluia. Dentro desse conceito do atributo de Deus, tudo começa pelo arrependimento. Você pode ser um homem que vive dentro de casa, que dá tudo aos pobres, que faz muito bem às pessoas, mas se você não reconhece Jesus, você é mais pecador do que o pecador que se converteu há 10 minutos atrás, levantou a mão e clamou o sangue de Jesus. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. As nossas obras é trapo de imundícia. Isso é a palavra de Deus que diz. As nossas obras não têm eficácia nenhuma para a salvação. Zaqueu não era mais pecador, Fabiano, do que você, e nem menos pecador do que você. Porque, na verdade, para Deus não existe isso. No momento que a pessoa se entrega para Jesus, há algo chamado regeneração. Um homem regenerado por Deus, salvo, o seu passado é lançado no mar do esquecimento. E a partir daquele momento acontece o novo nascimento. Dentro do novo nascimento não existe mais pecadores ou menos pecadores. A partir daquele momento, o que importa é a nova criatura. E Deus, ele veio chamar pessoas que querem se arrepender, pessoas que querem conhecer a ele. Eu creio muito que o primeiro princípio que o Espírito Santo colocou dentro do coração de Zaqueu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Zaqueu estava convencido ali do que alguma coisa deveria acontecer em sua vida. Ele queria uma mudança de vida. Ele queria conhecer Jesus. Quem sabe ele conheceu o governador, conheceu os reis daquela época, conheceu muitos homens famosos, porque ele era um homem da sociedade importante, mas agora ele queria conhecer Jesus. E quando ele conhece Jesus, a porta da graça é aberta. Dentro da soberania de Deus, Deus é soberano. Ele quis escolher Zaqueu. Dentro da onipresença, onissuficiência, Jesus já sabia quem ele era, conhecia ele.
Jesus sabia que o Espírito de Deus estava provocando um encontro naquele momento. Zaqueu é chamado pelo nome. E eu quero aproveitar um gancho aqui, pastor Pedro, evangelista Fabiano, e dizer que Jesus ele conhece o nome das pessoas, biblicamente falando. Ele sabe o endereço que cada uma mora, biblicamente falando, porque ele disse na sua palavra, vai à casa direita do certo Simão, curtidor, vai lá. Ele dizia o endereço das casas, e um homem pecador também, onde Paulo estava, deu o endereço, deu o número da casa, deu a rua que morava, a viela que estava, deu tudo. Porque ele sabe, amigo ouvinte, aonde você mora, qual a vila que você mora, qual o buraco que você se esconde. Ele sabe de tudo, aonde você dorme, como você chora escondido, ele sabe quando você entra no quarto, quando você toma o banho e fala com Deus naquele momento, ele sabe tudo. Isto é a onipresença de Deus, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe de tudo, e sabia de tudo, conhecia Zaqueu, sabia quem ele era, sabia o seu nome, como sabe o teu nome, sabe aonde você mora e quer ter um encontro com você, pastor Pedro. O Jesus, nessa escolha por Zaqueu, ele deixa um ensino, um ensino didático, pedagógico. Ele não estava desprezando os outros. Muitas pessoas tinham aquele desejo, se Jesus pousasse na minha casa, se Jesus chegasse na minha casa. E Jesus escolheu salvar Zaqueu e passar a noite, jantar e pousar, dormir na casa de Zaqueu. Nós temos que ver que isso há uma didática aí. Jesus queria mostrar assim, se eu estou salvando o pior de vocês, que Zaqueu não era o melhorzinho daquela cidade, ele era o pior, o mais corrupto, ele era como aqueles corruptos que ocupam os nossos noticiários, né? Que vão preso. Né? Então, ele era o pior. Se Jesus está dizendo, se eu sou capaz de perdoar o pior, se eu sou capaz de amar o pior, o que eu não posso fazer por vocês que não são tão piores? Né? Se Jesus é capaz de perdoar o que mais cometeu pecados, né? Porque na Bíblia diz, onde abundou o pecado, Amém. abundou a graça. Então, Jesus dá mais graça para aquele que é pior, porque a graça tem que ser maior. Então, imagina para os outros, Jesus estava querendo dizer, olha, gente, eu amo vocês, eu vou salvar todos vocês, eu posso conhecer, chamar um por um pelo nome. Se eu estou chamando esse pior, esse que vocês não querem nem ver, esse que vocês querem apedrejar, esses que vocês odeiam, esse Zaqueu que causa ojeriza, eu quero salvar, imagina o que eu posso fazer por vocês. É verdade. E o mesmo foi criticado, né? Pela aquela turma que não queriam. Eles queriam que Jesus lançasse palavras de condenação. Um povo queria que Jesus chegasse debaixo daquela árvore e apontasse o dedo e dizia, ô Zaqueu, seu pecador, o inferno está te esperando. Não, Jesus não disse isso. É verdade. Pelo contrário, Jesus chamou ele pelo nome. O que pode falar, Fabiano? Pousarei bem longe da tua casa. Eles que esperavam que você dissesse algo mais ou menos assim. Ele não quis se afastar, ele quis chegar perto, né? Amém. E olha a intimidade, chamar pelo nome, é íntimo. É Zaqueu, verdade. desce logo, desce. Ô, rapaz, desce daí, ligeiro. Hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa. Jesus quer pousar na casa de todo mundo. A casa primeira nossa não é essa casa de alvenaria ou de madeira, é a casa do nosso coração, né? Ele viu que Zaqueu estava pronto, estava receptivo, ele estava ali com aquela sede, com aquela fome de Jesus, então foi fácil dizer, desce. E ele desceu. Olha, descer dessa árvore era difícil. Não fisicamente falando, é um pulinho. Mas olha, publicamente
atender esse apelo de Jesus? Quantos ouvidos estava escutando quando Jesus disse: Zaqueu, desce que eu quero ir na tua casa? As pessoas devem ter olhado com os olhos: o que esse Zaqueu vai fazer? Esse homem rico, orgulhoso, prepotente, quem sabe até dizia que era meio ateu, e agora vai se render, vai se humilhar, vai sair desse pedestal, vai dizer que é carente também pela salvação, que é necessitado. Pois ele fez tudo isso. Ele mostrou que ele era humilde. Aqueles que são humildes e mansos de coração têm lugar com Jesus. E ele teve essa atitude, essa conversão. Ele atendeu esse apelo. Então, ele atende ao chamado. Jesus fala: desce, Zaqueu. É a palavra, ele ouviu a palavra. Zaqueu poderia ter dito para Jesus, assim como Jó disse para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos e os meus ouvidos, meus olhos estão te vendo e os meus ouvidos estão te ouvindo. Vou descer sim. E o que acontece aí, pastor Pedro, é que o fato primeiro ele sobe por sua própria vontade, humanamente falando. A gente sabe que o Espírito Santo o levou a subir ali, mas até então ele está subindo dentro da sua concepção, dentro da sua concepção, a concepção de Zaqueu. Ele está subindo por sua livre vontade. Isso ele está pensando, embora a gente saiba que o Espírito Santo está o conduzindo, mas ele não entende isso ainda. Mas agora, quando ele desce da árvore, ele já desce diferente, porque ele desce obedecendo. Ele desce num chamado, ele desce na obediência. E um homem na sua posição está obedecendo Jesus, ele está mostrando humildade. Ele está mostrando, naquele momento, publicamente na frente de todas as pessoas que estavam ali, ele aceitou que Jesus fosse na sua casa. Ele ali, podemos dizer que o batismo é uma confissão pública, o reconhecimento que uma pessoa nasceu naquele momento. Mas aqui não é um batismo, mas é uma confissão. E nós trabalhamos com a confissão. A gente sabe que Deus trabalha na confissão. O problema de Nicodemos foi que ele não confessava Jesus. Teve uma novela há pouco tempo aqui que a Record botou que o Zaqueu era uma figura muito bonita, muito boa, que era quase um cristão. E é mentira isso. O Nicodemos, na verdade, ele não confessava Jesus. Ele viu Jesus escondido. Na camuflagem da madrugada, à noite. Exato, escondido. E o Jesus o repreende por isso, dizendo: importa nascer de novo. Porque quando Jesus diz assim, tu tem que nascer de novo, está falando em confissão. Viu, amigo internauta? Não cai em besteira de novela. Quando ele está dizendo, importa nascer de novo, está dizendo, você precisa me confessar publicamente. Porque o batismo, Fabiano, é confissão pública. Essa é a verdade. Se batizou escondido, não quer que ninguém saiba, Deus não está nisso. O batismo é público, é mostrar para as pessoas que agora você tem uma nova vida. Não adianta se batizar escondido e ninguém saber disso. Nicodemos não queria publicamente ser visto. Zaqueu publicamente se permitiu ser visto, porque ele estava lá em cima da árvore. Todos, naquele momento, olharam para cima da árvore, viram um homem bem vestido, bem arrumado, que ouviu a voz de Jesus e desceu daquela árvore. Quer que eu escandalize você, amigo internauta? A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Naquele momento, Zaqueu ouviu essa voz e o seu coração não resistiu, porque esta graça nos ouvidos das suas ovelhas é irresistível. Quando Zaqueu ouviu a voz, ele disse: esse é meu pastor, eu vou descer desta árvore. E nós vamos ver que ele era filho de Abraão mesmo. Eu vou descer desta árvore. Ele desceu da árvore. Ele publicamente confessa Jesus, publicamente o recebe em sua casa. As pessoas lá fora estão murmurando, estão criticando, estão falando mal dele, estão falando mal de Jesus, mas ele confessa. Pastor Pedro, que é pastor de igreja, o evangelista Fabiano, que tinha muitos amigos e evangelizou muito, sabe de uma coisa: muitas pessoas têm vergonha de ir para a igreja, porque os amigos vão rir, a sociedade não vai aceitar, a mãe vai ficar brava, o pai é de outra religião, a avó não aceita porque é dono de um terreiro, o avô era muito católico, então eles não aceitam. Eles não aceitam porque a sociedade não vai os recebê-lo bem. A família não quer. Então, às vezes, eles são simpatizantes. Eles estão aqui na live, por exemplo, gostam de ouvir a pregação, até vão num culto, mas dizer assim: não, mas eu ter essa confissão eu não quero. Meu amigo, a confissão é o princípio de uma conversão. Se não houver confissão, não haverá conversão.
João Batista, ele chamava no deserto e havia uma multidão vendo, ele chamando os homens ao arrependimento. E quando ele chamava ao arrependimento, as pessoas estavam ali vindo, confessando publicamente o arrependimento. Quando Zaqueu desce da árvore, ele está confessando publicamente e recebendo Jesus em sua casa publicamente. Jesus disse uma palavra, e já vou passar para vocês dois já, e o evangelista também vai complementar. Jesus disse uma palavra assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, será confessado diante do meu Pai e diante dos anjos, Fabiano. É verdade, pastor Diego. Deus não dá do seu azeite, do seu espírito, e não coloca a sua luz numa lâmpada que vai ficar escondida. Não, a lâmpada ela tem que iluminar, ela tem que estar visível, ela tem que resplandecer e ser manifestada. Isso não se faz em oculto, isso não pode ser em oculto, né? E o pastor Pedro falou algo ali que entrou aqui dentro como uma flecha no meu coração. O pastor Pedro falou que Jesus quer chegar pertinho. E essa era um grande embate que Jesus tinha constantemente com os fariseus. Eles não queriam que Jesus se aproximasse, eles não aceitavam o contato de Jesus, a possibilidade de salvação com pessoas consideradas pecadores, com cegos, com mulheres com fluxo de sangue, enfim, pessoas que eram consideradas imundas de alguma forma, pecadoras, como Zaqueu, como muitos outros. Seletivos. Seletivos, exatamente. Eles não aceitavam isso. Eles queriam o distanciamento, eles queriam distanciar o Deus de Israel, né, com a salvação, com o amor, com a busca pelo perdido, com o propósito de alcançar aquele que está condenado. Eles queriam impedir essa possibilidade, eles não aceitavam, a mente deles, estruturada de uma forma racional, lógica, não aceitava, assim como a graça, né? A graça é escândalo para os judeus, né? É escândalo naquela época, e a graça continua para a nossa sociedade sendo escândalo até hoje. Não pensa que não, de uma forma diferente, talvez, proporções diferentes, mas continua sendo escândalo. Evangelista Fabiano, será que isso não está muito ligado às pessoas criarem um Deus conforme a sua vontade? Sem dúvida, está conectado diretamente conforme a razão humana, conforme uma balança, conforme a justiça. A graça, a justiça não consegue conter a graça. A graça, ela é prima, ela é irmã do amor. E o amor está acima de qualquer justiça. A justiça diz que eu sou pecador e eu mereço ser condenado. Isso é justo. Deus está correto em condenar qualquer ser humano, porque todos somos pecadores. A justiça faz Deus nesse ato condenatório totalmente justo. Sou condenado, mereço sofrer a condenação. Isso é justiça, é uma balança, ela é justa. Não tem nada de errado na justiça. Só que a graça, ela arrebenta com a ideia da justiça. Ela rompe com os parâmetros da justiça. A graça, ela vem manifestada em amor, e o amor explode com tudo que está conectado à razão humana, à lógica humana, a essa justiça que nós queremos fazer acontecer da nossa forma. O amor, ele vem trazendo a salvação para todos, para aquele que merece, para aquele que não merece. A graça vem trazendo salvação para todos. E isso é um escândalo. A graça salva todos que aceitam a Cristo, não importa os seus pecados, não importa o seu passado, só importa o presente, o hoje aqui, o agora. Se você recebe a Cristo como teu Salvador, se você pede perdão dos seus pecados, se tu crê por meio da fé que Ele te justifica, por meio do sangue dele derramado lá na cruz em Jerusalém há 2000 anos atrás, você recebe os benefícios da graça e você recebe essa salvação. Tu é alvo do amor de Deus, se torna filho de Deus. E isso rompe com a justiça. A justiça continua dizendo, bah, mas tu roubou aquela vez, mas tu assaltou, mas tu matou, mas tu fez isso, tu fez aquilo. Veja bem, eu não estou falando aqui em relação à justiça da terra. Né? Sim, claro, com certeza. Aquilo que nós fizemos de errado aqui na terra, devemos pagar para a justiça da terra. As leis da terra têm que se cumprir. Não é disso que eu estou falando. Eu falo aqui da justiça celestial, a justiça de Deus. Exato, a justiça divina que liberta o homem da condenação.
a justiça divina que diz, tu estás absolvido, a tua alma está absolvida, a tua vida, agora tu é filho, independente se a pessoa vai pagar a sua pena na cadeia ou em tal lugar, não importa, ela se torna livre em espírito, ela recebe uma nova vida aqui dentro. E uma coisa que eu acho lindo, pastor Diego, pastor Pedro, na vida de Zaqueu, ele demonstra uma sede, né? Como o pastor Diego bem disse, nada nós fazemos se não for gerado pelo Espírito. E dentro disso, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eu creio que quando você ouve o Evangelho, o Espírito te capacita a crer nessa fé. E aí entra a possibilidade de você abrir o coração ou não, fechar o seu espírito para aquela palavra ou não, cair num bom solo ou não, a semente. E aqui, nesse momento, eu creio que a partir do que ele já tinha ouvido sobre Jesus, diz o versículo 3, né? Ele procurava ver quem era Jesus, ele procurava, ele desejava, ele estava tentando, ele estava buscando isso, ele queria, o coração dele desejava. Veja bem no versículo 4, e correndo adiante, ele traçou um plano, ele viu a multidão, é muita gente, o que eu vou ter que fazer? Ele olhou, eu vou ter que correr adiante. Tinha um desejo, o coração dele estava queimando, estava querendo, ele precisava uma mudança na vida dele, ele precisava, ele queria isso. E interessante, e aí ele subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. O texto disse que Jesus havia de passar por ali, e Zaqueu se informou, Zaqueu colocou seus ouvidos, ele prestou atenção, ele buscou Jesus Cristo no endereço certo, ele descobriu o endereço que Jesus ia passar. Se ele fosse para outra rua, para outra cidade, para o outro lado da cidade, ele não ia ver Jesus. Ele se informou qual é o endereço, qual é o local, qual é a esquina, qual é a rua que ele ia passar. Sabe o que eu aprendo aqui com esse texto, meu amado? Busque Jesus Cristo no endereço certo, busque Jesus Cristo no local certo. Sabe qual é o endereço de Jesus Cristo? Você encontra na palavra de Deus, aqui está o endereço. Não busca no endereço errado, não busca no endereço falso, não é em outro lugar que tu vai encontrar Jesus Cristo. O Jesus revelado, o Jesus da cruz que salva, que transforma, que está vivo, continua salvando pecadores. Ele é encontrado nesse endereço. É importante se informar qual é o endereço correto. Busque ao Senhor para você ter uma experiência como Zaqueu teve, e teve a vida dele mudada, transformada para sempre. Amém. Fabiano, pastor Pedro, no livro de João, capítulo 6, 37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, Amém. de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Esse é para o nosso amigo internauta entender o que nós estamos falando. Aquele que Deus dá, vai até ele. Vai na cadeira de roda, vai em cima de uma figueira, vai no leito de hospital, mas vai. Vai, não adianta. Se Deus deu, vai ir. Seja pelo telhado, caindo do cavalo, não importa. Não importa. Aqui vai, na boca da baleia, no estômago dela. Verdade, mas verdade. Que vai. Amém. Zaqueu, Jesus mandou descer da figueira. Paulo, ele derrubou do cavalo. Deu uma derrubadinha. Mas que vai. Mas, pastor Pedro... Ele derruba. Exatamente. Mas que vai vir. Eu estava me lembrando, o Fabiano usou na tradução dele a figueira brava, né? Nós lemos o sicômoro. Há 3 árvores que representam a vida espiritual, moral e a vida como nação de Israel. 3 árvores simbólicas e proféticas, né? A oliveira, a videira e a figueira. Mas essa figueira aí, que Zaqueu subiu, não é aquela figueira boa, gostosa, que dá o fruto docinho, desejável, comercialmente buscado. Ele subiu numa figueira brava, que era uma figueira de 2ª categoria. Ela era muito boa para dar folhas e sombra, mas os figuinhos eram ruins. Não eram bons, era figuinho para pobre, e era muito usado para tratar animal. Então, o Zaqueu, ele, de pendurado naquela figueira, no meio daqueles frutos de 2ª categoria, meio podre, ele era mais um fruto podre da nação que Jesus veio transformar, né? Amém.
um mau elemento da sociedade. Tem um profeta chamado Amós, e a profissão dele, antes de ser chamado para profeta, ele disse: eu era riscador de sicômoro. Riscador de sicômoro é riscador de figueira brava. Essa figueira brava, algumas pessoas sabiam a técnica de melhorar um pouco o fruto. Eles tinham que fazer certas incisões, cortes no caule, em alguns lugares da árvore, que ela tinha que sangrar. Aí, com aquela perda daquela seiva, ela melhorava um pouco a qualidade dos frutos. Então, Zaqueu teve que sangrar um pouco, né? Desce. É verdade. Glória a Deus. Vou mandar aqui uma saudação, antes que você já pode continuar falando, só para nós não perder aqui o pessoal que está chegando. Nosso irmão Alberto de Mello, que participando também, chegando aqui na live, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Aqui os irmãos participando, nosso irmão Edson também participou aqui, no nome de Jesus, seja bem-vindo, louvado seja Deus. Eu quero pedir para os nossos amigos internautas, nesse momento, que estamos aqui no meio da live, para você compartilhar nesse momento, para você curtir, marcar os contatos. E você que pode compartilhar nos grupos, compartilhe nos grupos essa live também, para que mais pessoas sejam agraciadas com esta palavra. Você não vai gastar nada, então por essa razão a gente pede para você, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Aí o irmão Edson Rosa, meu amigo Edson lá de Montenegro, botando aqui a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelo nosso amigo e irmão Paulo Rodrigues, o violeiro, um dos iniciantes do trabalho do Ministério Tabernáculo em Montenegro, que está hospitalizado. Irmão Edson, aqui no começo da live, em off, eu comentei com o pastor Pedro, que está aqui junto comigo, sobre a situação do irmão Paulo, que hoje não está no nosso ministério, mas fez parte do ministério do passado, realmente iniciou a igreja de Montenegro comigo, aí foi um dos primeiros membros que a gente teve na obra missionária de Montenegro. Creio que ele foi a quarta pessoa que ingressou na nossa igreja, e a gente tem um carinho especial por ele. Nós vamos orar por ele, pode ter certeza. A filha dele entrou em contato comigo hoje pela manhã também, através da irmã Josi, e pediu a oração. E nós vamos estar orando, sim, para que Deus o abençoe de uma maneira com eficácia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, aqui também entrando, aí vamos já dar a saudação para o pessoal que está entrando. O Diego Josué, meu amigo Diego, um abraço para você, meu irmão, que está aí participando também nesta noite, em nome de Jesus. Também aqui o irmão Elias Chu, que está participando em nome de Jesus Cristo. De Nova Hartz. Também a Dejanira, que está participando também nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o pessoal participando aqui na live dos amigos. Quero que você participe, que você curta, coloque a cidade que você está falando também, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estávamos aqui, meus irmãos, falando, pastor Pedro, evangelista Fabiano, estava falando sobre a questão da seletividade. Os homens selecionam aqueles que eles querem ser amigos, que eles querem que seja salvo, mas Deus escolhe da maneira dele, ele que faz a obra, não adianta. E ao mesmo tempo, pastor Pedro, estávamos aqui relatando quando Zaqueu entra na casa de Jesus, entra na casa de Zaqueu, isto é uma confissão, a importância da confissão dentro do evangelho. Pastor Pedro. Jesus ficou não do lado de fora, foi aberta a porta para ele entrar. Lá em Apocalipse, uma das cartas para as igrejas da Ásia, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus está à porta, ele quer entrar. E ao receber Jesus de uma maneira escancarada, pública, isso é confissão de fé, né? E é uma maneira pública de dizer que vestiu a camiseta de Jesus, né? Pertence agora ao time dele, é de Jesus, está com ele, a vida está entregue, está vivendo por ele, está na fé de Jesus. Então, é uma confissão pública que não deixa dúvida, né? Não podemos ser agentes secretos espirituais, né? O nosso país tem liberdade de expressão, liberdade de confissão de crença, né? Então, esse ato
de Zaqueu é aplaudido, né? E ele fez isso ainda que as pessoas iam apontar o dedo e ridicularizá-lo, né? Aquela elite que ele se reunia, onde, quem sabe, depois de um churrasco bem bom, eles ficavam cantando vantagem, quem roubou mais nas cobranças dos impostos da semana, eles perderam alguém da roda agora. Ele não vai mais sentar nessa roda dos escarnecedores, agora ele pertence à roda de Jesus, ao caminho de... Ele abandonou, ele vai deixar bem claro isso, né? Porque ele se arrepende mesmo, e esse é o arrependimento que gerou tristeza no coração dele, né? Ele ficou triste com o seu passado, ele ficou confrontado com a santidade de Jesus, sem Jesus falar nada. Jesus não disse para ele, olha, a partir de agora tu vai ter que mudar, a partir de agora... Não, ele foi constrangido, intimamente, o Espírito Santo o convenceu, aquilo assentou no seu coração e ele reconheceu que ele roubou, defraudou, cobrou a mais. Olha que coisa, né? E ele disse que ia até procurar pessoas que ele tinha lesado e ia devolver 4 vezes mais, né? Nem sempre a reparação de algum erro do passado é possível, nem sempre, né? A reparação no caminho da conversão é sempre, a gente ensina, se possível, mas não é obrigatório, né? Não podemos criar constrangimento, né? Então, mas ele buscou, ele disse, né, nessa confissão pública, imagina, ele mais tarde procurando alguém lá, você um dia passou lá na banquinha, lá na coletoria, e eu te cravei a faca, te cobrei a mais. Eu reconheço, te lesei, mas agora eu fui alcançado pela graça, me converti, pertenço agora ao reino de Deus, estou servindo a Jesus, e eu mudei, sou um novo homem, nascido de novo, quero fazer tudo melhor, acertar a vida. Enquanto estou aqui, estou te devolvendo. Te roubei 1.000, estou te devolvendo 4.000. Pastor Pedro, baseado nessa sua pergunta, baseado no que o senhor está falando agora, que ele começou a devolver o dinheiro que ele tinha roubado, certo? Ele era um homem rico, ele começa a restituir 4 vezes mais aquele que ele roubou. A pergunta que eu faço para o senhor, e depois já faço aqui o nosso evangelista Fabiano Soares, o chamado hoje é para as pessoas ficarem mais ricas na igreja. O Zaqueu, ele ficou mais rico ou mais pobre? Ele ficou materialmente mais pobre e espiritualmente mais rico, né? Então, isso que é bom. Ele perdeu cédulas e moedas, né? Mas ele ajuntou um tesouro no céu, aonde o ladrão e a ferrugem, né, não atacam, né? Olha, o Jesus, quando estava para morrer, ele estava ladeado por 2 criminosos. 2 criminosos. E ali, naquele palco do Gólgota, 3 cruzes, Jesus no meio e 2 criminosos ao seu lado, né? Cometeram crimes, vários que mereceram a pena de morte. E não está numerado o que foi, deve ter sido assassinato, roubo, tantas coisas. E eles ouviram ali a palavra, Jesus não pregou. Mas chegou um sacerdote e disse, né, para Jesus, tu curou a muitos, cura a ti mesmo. Tá? E assim, várias pessoas chegaram diante de Jesus e falaram o que Jesus fez ali. E eles ouviram. Aqueles 2 criminosos ouviram a palavra de deboche dos outros, mas que tinha fundamentação da verdade. E um deles ficou constrangido e aceitou. Aleluia. Glória aceitou a Deus. Jesus e publicamente, né? Chegou a dizer, Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares nesse teu reino. Porque ele ouviu que Jesus era rei, não desse reino aqui, mas de um outro reino que ele só poderia entrar depois da morte, porque eles estavam condenados à morte.
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Do lado, não aceitou esse testemunho, né? Não aceitou. É verdade. Mas Jesus... Vamos mandar a saudação aqui, então, para o nosso pessoal, pastor Pedro, que tá entrando aqui na live, aqui, chamando a gente aqui. Vamos mandar um alô para o pessoal aqui. A nossa irmã Paula Bastos aqui participando, em nome de Jesus Cristo, deixando sua saudação. Também a irmã Eunice, deixando a sua paz do Senhor aqui para o pessoal. O Elias Chu, dizendo amém, glória a Deus, aleluia. O irmão Wagner, lá de Montenegro também, nosso contrabaixista, participando. A irmã Linara, lá de Montenegro também, Linara Oliveira, nossa irmã de Montenegro. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. É o pessoal participando, é o pessoal curtindo, é o pessoal aí compartilhando. Obrigado aos amigos compartilhadores, obrigado aos amigos que estão curtindo, obrigado a você que está aí juntamente, é nós, os amigos conectados aqui no Facebook, e você nos levando a nos conectar com mais vidas, com mais pessoas, é você nos levando para mais longe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, pastor Pedro, o chamado de Deus com Zaqueu é um chamado um pouco diferente do cotidiano de hoje. Zaqueu, ele é chamado para deixar alguma coisa, ele tem que devolver aquilo que ele roubou. O seu arrependimento tem obras. O seu arrependimento se mostra diferente. O seu arrependimento produz frutos de justiça. E eu quero entrar nesta questão agora com você, meu amigo internauta. Quando nós falamos que Jesus chama o mais vil pecador de todos, não é para que ele permaneça como está. Não é para que ele venha como está e fique como está. Jesus chama o homem da maneira que ele está, do estágio que ele está. Não importa ser um homossexual, não importa ser um ladrão, não importa ser uma prostituta, não importa ser uma pessoa que está em adultério, não importa se é uma pessoa que defraudou o governo, se é uma pessoa... O que fez? Ele vai chamar essa pessoa. Mas é lógico, é claro que a pessoa não permanecerá como está, pelos padrões da palavra. Jesus, ele chama como está, não para que a pessoa permaneça como está. Um chamado pela graça divina produz arrependimento. E o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai ter uma vida diferente. Zaqueu foi convencido do seu pecado. O Espírito Santo convenceu disso. Agora o Espírito Santo o convence da justiça, porque ele entende que ele precisa restituir aquele que ele roubou. Isso é justiça divina. Ele está agora sendo convencido da justiça, ele convenceu-se do pecado e convenceu-se da justiça. A palavra de Deus diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Não é só se arrepender, é mudar de vida. Porque se confundem hoje remorso com arrependimento. São duas coisas diferentes. O remorso é quando você fica triste com alguma coisa que você fez de errado, mas você não muda. Judas chorou que Jesus foi para a forca. Ele foi, quando ele foi, antes dele ir para a forca, ele chorou porque entregou Jesus. Mas ele se matou igual, porque ele se remorciou-se disso, mas não houve um fruto de justiça. A palavra de Deus diz que Esaú se arrependeu, mas não houve justiça. O que acontece? Remorso não é produzido pelo Espírito Santo, isso é consciência humana. Aquilo que é produzido pelo Espírito Santo, ele vem seguido de justiça. Ele vem convencido de justiça. Quando o Espírito Santo bota o espelho da alma para Zaqueu, ele não só se arrepende dos seus pecados, ele manifesta a justiça divina. Ele produz frutos de justiça. Quando nós falamos que a igreja recebe todos os pecadores de todas as maneiras, não é para que eles permaneçam como estão, é para que eles sejam curados, é para que eles sejam tratados, é porque a palavra que é gerada da Bíblia Sagrada possa conduzi-los à luz e eles saiam das trevas. Jesus chama um homem das trevas, ele chama um homem de cima de uma figueira, das drogas, da prostituição, chama um homem de cima da figueira, dos assassinatos, dos homicídios, mas para que ele desça dessa figueira. Jesus, ele quer entrar na casa, ele quer que o homem se arrependa, ele quer que o homem produza frutos dignos de arrependimento. O Zaqueu, ele não continuou cobrando impostos, muito pelo contrário. Ele, na sua justiça, ele começou agora a devolver o que ele roubou. Zaqueu não continua sendo quem ele era. Zaqueu agora ele muda de vida, ele tem mudança de vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, esse evangelho mais fácil de hoje, que o homem vem e fica rico. Zaqueu é o tipo de vida que foi chamado para ficar mais pobre. Talvez ele tinha vários carros, 4, 5 casas,
ele teve que vender aquilo ali para começar a restituir os que ele roubou. E talvez não foi muito pouco dinheiro, não. Quem sabe, o evangelista Fabiano, nos dias de hoje seria 200 mil. Olha, é muito Quem sabe nos dias de hoje seria 400 mil. Ele roubou muitos anos. E restituir 4 vezes mais. Não é fácil. Se ele roubou 100 mil, tinha que restituir 400 mil. Era isso que ele está dizendo. Ele fez uma fortuna mal havida. Dinheiro descaminhado, né, da corrupção. Como nossos políticos. Exatamente. Já pensou se eles devolvessem para o Brasil que roubaram como o Zaqueu? Acabou a pandemia, daí acabou tudo. Estava tudo diferente. Mas isso é fruto do Espírito Santo. A mudança de vida é fruto do Espírito Santo. Jesus disse uma coisa, quando Zaqueu fala assim, vou passar para você já, evangelista Fabiano. Quando Zaqueu diz assim, Fabiano, eu vou restituir aqueles que eu roubei 4 vezes mais. Jesus falou esta palavra: hoje houve salvação nesta casa. Confissão, Amém. Arrependimento, frutos de justiça. Hoje houve salvação nesta casa. Amém. É verdade. Não existe salvação, não existe nova vida sem novas atitudes, né? São frutos dignos de arrependimento, frutos que condizem com aquilo que a tua boca está dizendo. Deus não aceita, Deus não é escarnecido, ninguém pode enganar a Deus. Os teus lábios proferirem uma coisa, tu ter uma retórica, tu dizer alguma coisa com a tua boca, mas tu não praticar aquilo, tu não viver aquilo. Então, a vida cristã, ela passa por uma transformação profunda, no mais profundo do ser humano, lá onde só a palavra de Deus chega, na divisão do espírito, da alma e do corpo, nas juntas e medulas. Deus transforma a totalidade do ser humano. Deus começa a trabalhar na totalidade, espírito, alma e corpo. E aqui, Zaqueu, ele renuncia. Nova vida é renúncia. É estar pronto a perder diariamente. É estar pronto a abrir mão, a jogar de lado, a refutar como esterco, como nada, como o apóstolo Paulo refutou toda aquela honra, toda aquela pompa, todo aquele aparato de ser um fariseu reconhecido naquela sociedade. Ele jogou tudo aquilo debaixo dos pés para ganhar em Cristo. A nova vida em Cristo vai nos fazer renunciar, vai nos fazer abrir mão de coisas. E por vezes, como no caso de Zaqueu, né, abriu mão do seu dinheiro. Eu acho interessante, outro ponto em Zaqueu, pastor Diego, interessante, que ele era chefe, né, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele tinha era outros... como delegado da Receita Federal, como se fosse hoje. Exato, muito bom, pastor Pedro, exatamente. Ele tinha subordinados debaixo da autoridade dele. Ele controlava outros coletores de impostos e ele pagava, ele ganhava porcentagem em cima de cada um deles. Em outras palavras, ele não era bem visto, ele não era tão amado, mas ele era uma pessoa que tinha autoridade naquele lugar, era uma pessoa conhecida naquele lugar, né? Era uma pessoa que tinha a sua influência naquele lugar, porque ele tinha autoridade do Império Romano para cobrar impostos. E sabe o que eu acho lindo? O coração dele desejou tanto a ver Jesus, que ele não parou para pensar sobre o que os outros iam pensar, o que os outros iam achar, o que os outros iam dizer. Ele pega e começa a subir numa árvore como uma criança. Ele não... Imagina o dinheiro que esse homem tinha. Em qualquer época, em qualquer momento da história, a pessoa que tem mais condições financeiras usa roupas mais caras, usa roupas de cores que eram difíceis de conseguir na época, púrpura, enfim, não é o ponto aqui, o texto não diz, mas certamente ele não andava vestido como qualquer um. Ele era um homem abastado, ele era um homem rico, tinha dinheiro e não era pouco. Ele não se preocupou de estragar sua roupa e subir numa árvore. Ele não se preocupou se ia manchar sua roupa, se ia rasgar sua roupa. Ele queria ver Jesus. O coração dele dispôs a ver Jesus. Ele precisava disso na vida dele. Ele precisava dessa transformação. Então ele pega e sobe na árvore como uma criança, sobe querendo pegar aquilo que a criança vai fazer na árvore, seja pegar uma laranja, alguma coisa.
mas era algo infinitamente maior, não estou comparando, ele queria Cristo, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver quem era o Jesus que as pessoas estavam falando, ele precisava ver aquele homem passar. E Jesus já tinha preparado algo infinitamente ainda maior, né, para a vida dele. E um ponto interessante aqui, a gente está frisando, muitas vezes a gente fala como exemplo de pessoas pecadoras, o adúltero, a adúltera, o mentiroso, que não perdoa, o alcoólatra e tal. E é exemplo de pecado, sem dúvida. Mas não podemos esquecer que existe o pai de família, que às vezes não mente, não trai a esposa, é bom para os filhos, é um excelente marido, é um amigo maravilhoso, a mãe de família, uma pessoa maravilhosa, incrível, incrível, não tenho o que dizer dela. Só que não te engana. Aqui é que entra a palavra de Deus. É uma pessoa condenada. O que condena uma pessoa é não ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não ter fé no Filho de Deus, que o Filho de Deus morreu para perdoar os nossos pecados. Isso condena o homem. Há muitas pessoas que, aos olhos humanos, eles dizem, nossa, essa pessoa é maravilhosa, só falta conhecer Jesus. Falta tudo. Ela tem a mesma condenação de um outro que tem todos os defeitos que as pessoas apontam com os lábios. Não se engane, nós só vamos compreender a grandiosidade da graça quando compreendemos a grandiosidade, a profundidade da condenação. Quem não compreende que o ser humano está totalmente condenado sem Cristo, nunca vai entender a graça, que o homem é totalmente liberto em Cristo, independente dos seus pecados, porque a condenação é algo eterno, a condenação não tem fim, é o fogo que arde eternamente, então precisaria ser uma graça infinita também, que perdoa todos os pecados para sempre. Então precisamos notar, meus amados, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o tamanho da graça de Deus, a dimensão da graça, não compreende. Não, eu não acredito que aquela pessoa foi transformada, aquela pessoa não presta, não vale nada. Desde o primeiro dia que ela nasceu até ontem que eu conheço ela não vale nada. Agora tu vem me dizer que ela mudou de vida. A pessoa nunca vai entender a graça de Deus, porque ela não compreendeu que todos estão debaixo da condenação. A depravação humana. Total, a depravação humana que coloca o homem debaixo de uma condenação. Na verdade, dentro da depravação humana, o pastor Pedro tem mais habilidade para falar o que eu vou dizer, mas dentro da depravação humana, todos já nascemos pecadores, porque dentro da depravação humana, nascido nós já somos em pecado, porque dentro de nós já está ali o Adão, a Eva, já está a indução do pecado. Então, dentro do nascimento nosso, o dia que nós nascemos, Deus olha e já nasceu um pecador. Diferente de Cristo, que não nasce com esse sentimento da depravação humana, por isso que a graça é oferecida a todos os homens, porque o homem não pode ser justificado por si mesmo. O homem jamais pode ser justificado pelas suas obras. Não há justificação pelas suas obras. O preço do sangue não é para comprar um que roubou uma bicicleta. O preço do sangue não é para perdoar um que disse um palavrão. O preço do sangue é para perdoar qualquer tipo de pecado, desde que haja arrependimento, que é o princípio de tudo. Agora, todos os homens, dentro do seu estágio original, estão condenados em Adão. A condenação está em Adão. Todos os homens estão condenados em Adão pela sua depravação humana, como todos os homens têm a chance de salvação em Cristo Amém. Jesus, pela sua soberana vocação e graça divina, pastor Pedro. É verdade. Veja como a palavra de Deus, exemplos, testemunhos, pode influenciar uma pessoa. Zaqueu foi levado a querer conhecer Jesus porque ele ouviu falar. Ele soube de testemunhos, soube de coisas que Jesus fez, e ele tinha, como disse o irmão Fabiano, muitos subordinados que trabalhavam como coletores de impostos, e em alguns meses anteriores a essa conversão de Zaqueu, havia se convertido um subordinado de Zaqueu chamado Levi, que também era conhecido como Mateus, que veio ser um dos apóstolos de Jesus. Mateus, também conhecido como Levi, quando também se converteu, ele estava sentado na escrivaninha, fazendo a escrituração dos impostos das pessoas que passavam por uma estrada, né? Era contabilizado
os produtos que estavam carregando naquela carroça, e então ele fazia o cálculo para aferir o valor da cobrança de imposto. Então, Mateus, ou Levi, ele era um cobrador de imposto que foi o primeiro a largar o reino de César, o reino desse mundo, e ir servir no reino de Deus. E isso aí deve ter chegado nos ouvidos de Zaqueu. Olha, aquele cara que trabalhava para nós na coletoria, o Levi, também chamado de Mateus, ele largou, está servindo, está seguindo o tal de Jesus, tornou-se um discípulo dele, um apóstolo dele. Olha como pode impactar uma conversão em cadeia, em várias pessoas serem impactadas, né? Por uma conversão bem testemunhada, como diz o pastor Diego, bem confessada publicamente. E com certeza Zaqueu ficou sabendo dessa conversão de Mateus, que trocou o César por Jesus, que trocou Roma pelo reino dos céus, né? E foi um grande ganho. Temos um evangelho com esse nome, né? O Evangelho segundo Mateus, que era também um publicano, cobrador de imposto. Então, Jesus, ele não faz acepção de pessoa mesmo, e ele deixou bem provado. Ele não faz acepção de pessoas por raça, por cor, pelo que você fazia na vida pregressa antes, né? A partir dele é que as coisas mudam, né? O homem tenta com esforço próprio, mas a mudança dura apenas um pequeno tempo e volta a cometer os mesmos erros. Com Jesus, o Espírito Santo começa um processo lento, mas continuado, chamado santificação, e aí a pessoa vai se separando, ficando com nojo daquelas coisas que fazia antes, reconhece o erro que fazia e começa nessa seleção nova, nessa escolha nova, a fazer o bem, evitar o mal, se associar com irmãos da fé, troca os outros ambientes pelo ambiente da igreja. Então, que coisa boa essa mudança da vida de Zaqueu, que teve uma vida que começou mal, mas termina bem, porque Jesus, ele é um marco divisório, um marco de mudanças na vida da pessoa. Ele só que Amém. Pode mudar. Se ele mudou Paulo, que era o perseguidor da igreja, e fez de Paulo o maior evangelista da igreja, que ele não pode fazer esse pecador que nos escuta. É verdade, louvado seja Deus. E a palavra que Jesus disse naquele momento: houve hoje salvação nesta casa, porque o Filho do Homem não veio salvar justos, mas veio salvar pecadores, veio chamar pecadores. Um dia disseram para Jesus que ele andava com pessoas de má índole e perguntaram por que ele fazia isso. Ele disse que os sãos não precisavam de médico, e sim os doentes. E quando ele falou isso, ele disse: o Filho do Homem não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. O Filho do Homem não veio para salvar o que acha que está salvo. Ele veio para salvar o que havia sido perdido. E o interessante é que ele diz assim: esse também é filho de Abraão. Será que em algum momento esse filho de Abraão tinha se desviado da fé? Será que em algum momento esse filho de Abraão, o que tinha acontecido com ele? O que houve com ele? Para Jesus dizer: esse é filho de Abraão. Mas hoje houve salvação. Hoje houve salvação. Até ali não estava salvo. Mas hoje, naquele momento, houve salvação. E Jesus diz: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos, vim chamar doentes, porque os sãos não precisam de médicos. O evangelho, na verdade, meu amigo internauta, é como se fosse um hospital. A palavra igreja é como se fosse um hospital. É como se fosse uma hospedaria, onde o bom samaritano resgata os feridos, os machucados, e leva até a hospedagem. A hospedaria é a igreja.
É como se o enfermeiro tivesse pegando os machucados, os feridos e levando até a igreja como um hospital para que sejam curados. Por esta razão, a igreja é um lugar de pecadores, é um lugar de pessoas cheias de defeito, é um lugar de pessoas que para a sociedade são pessoas doentes. Lá é um lugar onde, em Jeremias capítulo 18, diz que é a casa do oleiro também. É onde se quebra o vaso e se levanta de novo. É onde se derruba e se reergue. É onde se desfaz e refaz. E Jesus, ele não faz reciclagem. Não, essa palavra não é boa no Evangelho. Ele faz novo. Ele faz tudo novo. Ele diz que é possível um homem nascer de novo, sem precisar entrar no ventre materno. E como que um homem pode nascer de novo? Através da palavra, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Ele oferece não uma melhora de vida, ele oferece uma nova vida, Fabiano. Verdade, pastor Diego. Deus não fica remendando coisas. Deus faz nova todas as coisas. O que aconteceu com Zaqueu foi uma mudança radical de vida. Uma mudança radical. Uma mudança que transformou todas as áreas da vida dele. E ficaram evidenciados, esse fato ficou evidenciado pela narração do texto. Uma coisa que me chama a atenção, que nós podemos fazer uma comparação, a mesma experiência e dois resultados bem diferentes. Dois homens que tiveram um encontro com Jesus e tomaram uma posição oposta, podemos assim dizer, talvez. Estamos aqui vendo no capítulo 19 sobre esse homem chamado Zaqueu, e se voltarmos um capítulo em Lucas, capítulo 18, vamos ver sobre um jovem chamado Rico. Um jovem que tinha muito dinheiro, que também teve um encontro com o Senhor Jesus. Também olhou nos olhos dele. E também conversou com Jesus. E Jesus disse para ele, ele chega se justificando diante do Senhor, né? Eu guardo a lei, eu cumpro os mandamentos, mas Jesus disse, olha, quer ter um tesouro no céu? Quer ter algo maior? Vou te dar algo maior. Lá em cima, quando chega lá, algo que ninguém vai roubar, ninguém vai te tomar, algo que o tempo não pode destruir, algo que não vai se desfazer, se corroer. Tu vende o que tu tem e dá para os pobres. Diz o texto, a partir do versículo 18, né? Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Sabe o que esse jovem fez? Ele se entristeceu muito dentro do seu coração, porque ele era muito rico. E já o Zaqueu se alegrou muito, né? Recebeu Jesus alegre, gostoso, e esse aí saiu tristinho. Foi o oposto. Ele recebeu a maior proposta, pastor Pedro, pastor Diego, a maior proposta do universo. Tu dá uma coisa transitória, temporal, que dura isso aqui de tempo, que não ganhamos, não trouxemos do ventre da nossa mãe e também não vamos levar depois. Pela vida eterna, por algo infinitamente maior, algo na presença de Deus, algo como um galardão, algo que Jesus iria dar para ele. Um tesouro muito maior. O texto, Jesus não dá riqueza de detalhes, mas Jesus diz, terás um tesouro no céu. Meu Deus, qual é o tesouro? O que é que vem das mãos do Senhor Jesus que não é bom? Jó disse, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Dentro da forma dele de interpretar a situação, o que vem de Deus que não é bom para nós? Em tudo dai graças. E aqui Jesus ainda diz para ele, eu vou te dar uma coisa, eu vou te dizer o que é um tesouro. Veja bem a proposta que ele recebeu. Mas o coração dele estava aliançado, estava preso ao amor ao dinheiro. Ele amou mais o dinheiro
do que a proposta que Jesus fez para ele. Ele amou mais o dinheiro do que ao próprio Senhor Jesus, como mestre, como Senhor, como Messias, que estava ali revelando-se naquele contexto, naquela comunidade, como Filho de Deus, fazendo milagres e operando sinais e maravilhas. O jovem se entristeceu. Quem poderia talvez ser este jovem? Mas um discípulo de Jesus, queria conhecê-lo profundamente todos os dias, andar com ele, ser ressuscitado talvez, não sei, o texto não diz, porque o jovem entristeceu seu coração. E por certo, conforme o texto narra, né, conforme o texto aponta, né, pressuponho eu que com essa tristeza profunda, ele se inclinou ao dinheiro, quem sabe, e deixou de andar junto com Jesus. Não sei, o texto não fala. Mas Zaqueu agiu diferente. Zaqueu não teve como um ganho reter aquilo que ele tinha ganhado ilicitamente, mas ele teve como ganho exatamente renunciar, jogar fora, lançar da vida dele aquilo que impedia, aquilo que o Espírito Santo convenceu ele que impediu o relacionamento bom e agradável com o Senhor. Ele jogou de si, ele disse, eu não quero, eu sei que eu roubei muito, eu vou devolver aquilo que eu posso devolver, quadruplicado, porque ele encontrou um tesouro muito maior, porque ele foi alcançado, porque ele era morto e ele reviveu, porque ele era cego e ele passou a enxergar naquele momento. Aquele jovem rico pensava que enxergava, guardava a lei, guardava os mandamentos, fazia tudo, cumprimento, cumpria todas as regrinhas da lei. Mas ele era cego, não queimava aqui dentro o amor por Deus acima de todas as coisas. A boca dele dizia, talvez ele pegava o Torá e recitava, amai a Deus acima de todas as coisas, lia Deuteronômio, mas não estava aqui dentro, não tinha descido. Zaqueu teve uma transformação que queimou, implodiu, e explodiu uma nova natureza, veio para fora, veio à tona, o Espírito Santo soprou sobre a vida dele essa nova natureza, essa nova vida, e ele teve essa experiência que transformou todas as coisas, como o pastor Diego disse, não é alguma coisa, não são algumas coisas, Jesus faz nova todas as coisas na vida do homem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, 1h31 de live. Vamos fazer a nossa última rodada, então, para nós fazermos o encerramento dessa noite em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar o pastor Pedro com a palavra final e depois eu finalizo aqui dando as minhas últimas mensagens também em nome de Jesus Cristo e a minha saudação final. Eu quero aqui saudar a irmã Franciele, que está testemunhando aqui, que graças a Deus estava com caroço na cabeça e os resultados já deram positivo, que não era nada maligno, glória a Deus por isso. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Também o irmão Lecão participando aqui lá de Montenegro, a Franciele também é de Montenegro, a irmã Sandra Origi participando também aqui da live, o Humberto de Melo participando, e os irmãos aqui que estão juntamente conosco nessa noite, a Suzana Melo também aqui comentando em nome de Jesus Cristo. Olha que ela estava a botar aqui, o pastor Diego, Deus fez uma reviravolta no meu caso, estou muito feliz, louvado seja Deus. Nós oramos por ela sexta-feira lá no culto em Montenegro, e Deus já operou resultados positivos para a glória dele, para a honra e glória dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, vamos então fazer agora as nossas considerações finais sobre esta palavra desta noite e a nossa já despedida no nome de Jesus Cristo. Zaqueu, ele, na sua vida, por escolhas erradas, ele aceitou ser o cobrador de impostos, fez carreira, ele fez muito bem essa carreira, soube trabalhar a carreira dele e ele chegou a ser um chefe, né? Mas isso trouxe problemas espirituais e também morais para ele. Ele era um judeu. Ele tinha no seu sangue a descendência de Abraão. Ele poderia dizer, eu sou filho de Abraão. Mas, como a profissão dele era considerada uma traição à pátria,
E os judeus, então, havia uma lei, né, no Sinédrio, que pessoas que tinham essa prática de cobrador de imposto eram considerados como gentios, não mais como um patrício judeu. Ele deveria ser tratado como um gentil. Se tu cumprimentasse ele com as mãos, tu deveria logo lavar as mãos, porque ele não é mais um filho de Abraão. Ele é um gentil, porque ele é um traidor da pátria, um cobrador de impostos. Isso deve ter abalado muito ele, né? Então, ele era alguém que tinha sido excluído da congregação. Ele estava excluído. Quando ele morresse, ele não teria aquele funeral feito pelos sacerdotes, pelos rabinos, não. Ele não teria essa assistência espiritual. Ele era considerado um pária. Mas Jesus, quando vai na casa de Zaqueu e diz para ele, confessou, Jesus testemunhou, hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Jesus voltou a reafirmar a filiação dele ao projeto divino de salvação. Existe a doutrina chamada adoção, onde nós, gentios, não somos judeus de sangue, mas nós somos adotados por Deus, como filhos amados em Jesus Cristo, e somos filhos de Deus. Pois agora, esse Zaqueu, desprezado pelos judeus, pela elite religiosa do templo, não é rejeitado por Jesus. Jesus reafirma ele. Ele é, sim, um descendente de Abraão, é dado a ele a salvação. Então, querido ouvinte, nessa noite, não importa o passado que você teve, você pode mudar tudo com Jesus. Amém. E a partir dele. Se você Amém. Se sente, muitas vezes, até mesmo um filho, uma filha do diabo, é desprezado por todos, saiba que em Jesus você pode ser filiado ao céu. Você ser filho de Deus, filho da luz. E você vai poder dizer Abba, chamar Deus de Pai, porque aquele que tem Jesus é filho de Deus. Deus abençoe os filhos de Deus essa noite. Em nome Glória de Jesus. A Deus. Uma boa semana. Louvado seja Deus. Fabiano, com as suas considerações finais dessa noite, nós vamos estar orando daqui a pouquinho, porque fizeram pedido de oração aqui pelo irmão Paulo também, e vamos orar por outros irmãos que estão passando por problema de Covid aí, problemas de enfermidade também. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul, vamos orar aqui pelo Brasil, vamos orar pela nossa cidade, pelos nossos amigos internautas. É um momento de oração também. Acho que é importante nós deixarmos minutos agora para unirmos em oração. Amém. Eu quero deixar aqui uns cumprimentos, pastor Diego, para alguns conhecidos que deixaram comentários ali, né, na live. A minha sogra Suzana, a tia Sandra Orige e o meu sogro Alberto. Um abração para vocês, meus amados. Eu gostaria de convidar você para que meditasse nesse texto depois, você lesse, né, Lucas capítulo 19, né, para que Deus continue falando contigo, com a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo, né? Zaqueu tinha um obstáculo, tinha alguns obstáculos. Ele era baixinho, ele tinha dificuldade para enxergar no meio daquela multidão tão grande. Como é que ele iria enxergar Jesus? Um outro obstáculo era a multidão. Uma multidão é uma multidão, não eram 5 ou 10 pessoas, era uma multidão de pessoas. Era muita gente, o texto não diz quantas, mas quando diz que é multidão, nós temos ideia de um volume grande de pessoas. É o que nós costumamos chamar de uma multidão. Mas para isso, Zaqueu, isso não foi um empecilho para Zaqueu. O coração dele estava determinado, o coração dele tinha proposto ver Jesus.
E quando uma pessoa está decidida, proposta, ela faz o que ela tem que fazer, ela abre mão do que tem que abrir, ela renuncia o que tem que renunciar, mas ela entrega tudo nas mãos do Senhor. Ela busca o Senhor, ela conhece Jesus, ela tem um encontro com Jesus. À medida em que a palavra de Deus está chegando na tua vida, a fé vem pelo ouvir. Se você abre a disposição do teu coração, do teu entendimento, do teu ser mais profundo, quando a palavra chega lá e tu permite, tu deixa a palavra penetrar no teu interior, tu recebe capacidade para buscar o Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, né? Deus faz a obra, mas a fé vem pelo ouvir. Então, quando tu ouve, a fé pode ser despertada sim. E aí, o homem pode fechar o coração ou não. Sim, eu creio. Então, eu quero te dizer, qual é o impedimento para ti? Tem alguma multidão impedindo o teu acesso a Cristo, a tua busca a Cristo? Qual é a falta de estatura? O que impede de tu enxergar Jesus, de ver a Cristo? O endereço é este. Busca as informações de onde Jesus está no lugar certo. Busca as informações de onde ele está passando agora no lugar certo. E ele está aí passando. Onde você está nesse momento, se você crê, isso não é um jogo de palavras. Aquele que abre o coração, aquele que pede, aquele que clama, aquele que se humilha, Jesus entra nessa vida e faz morada. Eu estou falando de um fato, de uma verdade, não é de uma teoria, mas de uma realidade que eu experimentei, o pastor Pedro, o pastor Diego. Estamos falando de um Deus vivo. Ele não caminhou somente lá aquele dia em Jericó. Ele continua vivo e ele continua procurando verdadeiros adoradores. O Espírito Santo continua procurando corações para ele fazer habitação, morada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Diego. Obrigado, pastor Pedro. Glória a Deus. Meu amigo internauta, ainda dá tempo de você descer da árvore que você se encontra. Ainda dá tempo de você subir na árvore que ainda você não subiu. Ouça a voz do mestre te chamando. Desça desta árvore que você está aí. Deus não quer que você apenas o veja. Deus quer mais do que isso. Deus não quer que você seja apenas um telespectador, apenas um visitante, apenas alguém que o considere de longe. Ele quer intimidade com você. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus queria intimidade. Não se coloca qualquer um nas nossas casas. Não se coloca as pessoas que nós não conhecemos dentro de casa. Entrar na casa, principalmente de um judeu, e sentar na mesa dele, significa aliança. Comer com alguém na mesa do judeu é fazer uma aliança com aquela pessoa. Jesus queria muito mais do que ser visto. Jesus queria intimidade. Jesus queria aliança. Jesus queria tocar no profundo do coração daquele homem. E não só Zaqueu foi salvo, como as pessoas que estavam naquela casa. E quem que estava naquela casa? Pessoas como Zaqueu, de má índole. Mas quando Zaqueu decidiu descer daquela árvore, Jesus estava dizendo muito mais que ser um espectador. Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história. Eu entro na tua casa e produzo salvação em toda a tua família. Produzo salvação a todos que estão debaixo daquele telhado. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu conheço o teu nome. Eu conheço os teus. E digo para você, decida hoje descer desta árvore, de apenas olhar Jesus de longe. Decida hoje descer desta árvore, apenas de ser um mero ouvinte. Queira mais, faça mais. Permita que Jesus vá até o centro do teu coração, até a tua alma. Que ele visite os cômodos mais profundos e mais secretos, não da tua casa física, mas da casa espiritual. Não permita que ele entre só na sala. Permita que ele visite toda a tua casa espiritual. Permita que ele visite aqueles locais mais secretos que você tem. E eu digo para você que ele quer ir no profundo, no íntimo. Ele quer visitar todos os cômodos da tua vida. E quer provocar salvação aí dentro. Ele quer abrir as portas que estão trancadas, fechadas, todo o lixo que foi derramado debaixo do tapete,
todo lixo que foi lançado sobre a tua vida, tudo aquilo que está causando mágoas, tristeza, rancores, Ele quer visitar hoje. Quem sabe você está passando a dor do luto. Desça da árvore hoje. Queira um pouco mais. Tente um pouco mais com Ele. Ele quer hoje visitar a tua casa, visitar todos os cômodos da tua vida, principalmente o centro das tuas emoções, do teu coração. Te entrega a Ele, que de maneira nenhuma Ele te lançará fora. E assim vamos orar neste momento por todos os nossos amigos ouvintes, por todos os internautas neste momento, fazendo uma grande rede de oração neste momento. Vamos agora unirmos a nossa fé. A palavra de Deus diz que quando nós nos reuníssemos em nome de Jesus, Ele estaria no nosso meio. Então, por essa razão, nós temos certeza absoluta que nesse momento Ele está no nosso meio, porque nós não estamos reunidos aqui no nome de nenhum outro Deus. Nós estamos reunidos agora em nome de Jesus. E reunidos no nome de Jesus, sabemos que Ele está aqui no nosso meio. Sabemos que Ele está presente agora para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor nesse instante. Aleluia. E Ele vai responder às suas orações. Não importa o que você está passando. Vamos nos unir agora, juntos, em oração. Pastor Diego. Diga. Eu gostaria que o senhor incluísse na oração orar em favor da família do Gabriel, lá de Tramandaí, um querido irmão, jovem, bem novo, faleceu, né? E foi enterrado hoje. Então, gostaria que orássemos para que o Espírito Santo estivesse confortando essa família, a família do Gabriel. A dor do luto. É. Vamos orar pela família do Gabriel também. Vamos orar por essa família enlutada nesta noite. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos reunirmos em oração agora. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, nos unimos em oração agora com nossos amigos, irmãos, internautas. Nos unimos em oração agora, meu Deus, com todo o povo que está junto conosco agora, através dessa live. A tua palavra diz, meu Deus, que a oração pode muito em seus efeitos. Sim, e nós oramos agora por esta família enlutada, aqui na cidade de Tramandaí do Gabriel, que o Espírito Santo conforte o coração. Oramos pelo Paulo de Montenegro, que está com os rins paralisados. Oramos, meu Deus, pelo meu amigo aqui, o Matheus Oliveira, do município de Imbé, o pastor Matheus Oliveira. Oramos por ele também, pela sua família, pela restituição total dos pulmões, da cura da Covid completamente. Amém. Oramos, meu Deus, por todos os amigos internautas que neste momento mencionam aquele familiar, que mencionam aquela pessoa que está sofrendo. Visita neste momento, meu Deus, os hospitais. Visita neste momento as famílias, meu Deus, que neste momento estão sem trabalho, estão parados. Visita neste momento, meu Deus, as empresas, os empresários, esse profissional autônomo. Visita neste momento essa pessoa que não sabe do amanhã o que será, meu Deus. É verdade, Senhor. Visita esta vida, meu Senhor, que teve o seu comércio parado, trancado, que teve o seu ganha-pão arbitrariamente, meu Deus, com as portas fechadas. Santo Deus, meu Deus, poderoso. Eu te peço agora que essa nuvem de treva, que essa pandemia trouxe, que essa peste trouxe pelo Brasil, pelo mundo, pelo nosso estado, pelos nossos municípios, que o Senhor venha soprar sobre esse povo, meu Deus, que o Senhor venha soprar a cura sobre as nações, que venha algo acontecer, meu Deus, Amém. Que venha ter a saída neste momento aonde não tem saída. Aleluia. Nós nos unimos a nossa fé, nós nos unimos em oração agora, pedindo a tua misericórdia, Amém. Meu Deus, sobre cada um que está nos ouvindo agora, Amém. Sobre o familiar de cada um agora, sobre, meu Deus, todo o laço do diabo agora, seja desfeito em nome de Jesus. Toda a tentativa maligna que está na mente dos governadores desta terra, que está nos déspotas destas nações, meu Deus, que caia por terra esta nuvem de treva. Amém. Essa doença que veio das trevas, meu Deus, que conseguiu até a igreja impossibilitar o culto, a adoração. Meu Deus, faça nesse meio tempo um avivamento espiritual, um avivamento de glória, de poder e de unção.
Faça um Aleluia. grande avivamento sobre a Desperta nação. o teu povo. Faça um grande avivamento, meu Deus, de oração pelas Desperta madrugadas. tua noiva, Pai. Faça um grande avivamento de mudança de vida. Começa a curar Tua noiva, enfermos. Pai. Começa a dar vitória nessa noite. Em Em nome nome do Senhor de Jesus Jesus. Cristo, meu Deus, nós nos colocamos agora esta oração diante de ti nesta noite, no Concordamos. nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus é bom. Meus amigos internautas, é dessa maneira, nesta noite, que nós vamos encerrar a live dos amigos. Vamos estar encerrando neste momento, agradecendo a você, nosso amigo, compartilhador, você que compartilhou, você que esteve junto conosco, você que participou aqui nessa noite, o irmão Teivon também estava aqui participando, agora a irmã Doralina Santos Ferreira também participando aqui no final da nossa live. Que Deus abençoe a todos vocês. Doralina. Aí, que bênção, a vizinha do pastor Pedro participando aqui. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Obrigado aos compartilhadores, aos que curtiram, aos que estiveram junto conosco, ao pessoal dos grupos que nos receberam. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima live, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, aí o Afonso participando também. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim encerramos a live dos amigos. Amém. Amém.